Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por César Bianconi, editor-chefe do Serviço Brasileiro da agência Reuters, José Roberto Caetano, editor executivo da revista Exame, Daniela Lima, repórter de política do jornal Folha de São Paulo, Fábio Galo, professor de finanças da PUC e da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, e Marcelo Sacati, repórter de economia da revista Veja. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Paulo Rabelo de Castro, muito obrigado pela sua presença. Aliás, eu quero lembrar que você não só é um dos fundadores do Movimento Brasil Eficiente, como um dos coordenadores do movimento. Muito obrigado pela aceitação do convite e por topar conversar conosco sobre economia, que é um assunto que interessa a um número crescente de brasileiros. Então, vamos direto para a pergunta. Há exatamente um mês, você disse numa entrevista, quando comentava o crescimento do desemprego, você disse que a situação econômica tende a piorar. Eu vou ler aqui. Não porque somos pessimistas, mas porque temos acertado em nossos prognósticos. Quando digo que piora e que a situação é grave, estou alertando a todos que nos leem para que estejam preparados. A maioria deve sobreviver, mas devemos ter um naufrágio. O mar já está revolto e a nau está meio que adernando. E os dados falam por si. De lá para cá, em um mês, a situação piorou? Piorou, vem piorando conforme essa previsão, infelizmente. E como numa gripe muito forte, Augusto, que a gente às vezes pensa que vai dominar ali com um analgésico, etc., e depois percebe que é assunto para emergência de hospital, a gente está começando a se sentir cada vez pior. O ápice dessa enfermidade deve estar em algum ponto do segundo semestre desse ano, passando para 2016. A maior parte dos colegas economistas já estão começando a criar um certo consenso de que é um assunto para 2016 também. Portanto, por ser uma crise de longa duração e com repercussões sobre as finanças das empresas brasileiras, que são atingidas, de um lado, por impostos cortantes, e o governo ainda fala numa recarga tributária para resolver o seu próprio problema. E os juros mais elevados do mundo, pelo menos o dobro, segundo algumas estatísticas como da Fiesp, o triplo da carga financeira em juros em comparação com as empresas da competição pagam no resto do mundo, só isso já é suficiente para a gente pensar numa emergência de hospital para a economia brasileira. Perfeito. Daniela Lima. Obrigada. O senhor acredita que o ganho de credibilidade que o governo buscou quando anunciou a nomeação do ministro Joaquim Levy para a Fazenda sofreu algum abalo ou se esvaiu aí ao longo desses 6 primeiros meses por conta da pressão que o ministro vem recebendo, inclusive de setores de dentro do governo e de algumas dificuldades que ele vem tendo para aprovar pontos do ajuste fiscal aí no Congresso? Tua pergunta é muito boa e ela situa exatamente o médico da crise, e eu tenho por ele um respeito muito grande, porque até somos não contemporâneos, mas provenientes da mesma escola, que é a Escola de Chicago, e é uma excelente formação técnica, e, portanto, estaríamos, podemos dizer, nas mãos de um bom profissional. Só que a Daniela transcende muito a capacidade de um profissional. Na realidade, a economia brasileira precisa de sofrer uma transformação. A primeira, vamos dizer, situação de dificuldade enfrentada pelo ministro foi talvez não ter pactuado uma agenda mais larga, uma agenda transformadora. Ele está, como ele mesmo se propõe, a fazer um ajuste. O senhor acha que é suficiente, então? É isso? O ajuste é quase como um pejorativo do que o Brasil precisa. O ajuste viria
pelo abandono do ajuste. E vamos, ao longo da nossa conversa, elaborar por que é que nós não precisamos de ajuste, nós precisamos de transformação. E, ao transformar, o ajuste vem como quase uma sobremesa dessa transformação. Nós temos que nos propor a algo maior e aí conseguimos também, ao longo do caminho, equilíbrio econômico e financeiro, não o contrário. A visão do nosso colega Joaquim Levy é uma visão de contabilidade. Ele está olhando a receita, a despesa e quer fechar a conta. Aumenta impostos. E como ele é representante supostamente do governo, ele tem que fechar as contas do governo. Ele esquece que o governo existe porque o Brasil existe. O governo existe porque existe um país a quem o governo supostamente serve. Então, as primeiras contas que precisam ser fechadas são as contas produtivas do país, que não fecham. Então, se ele, que vive as contas por conta do país, está matando o país de impostos e de juros, é óbvio que as contas não vão fechar. É esse contraditório que ele enfrenta. Ao pedir menos ao Congresso, ao não pedir o sonho, ao não pedir uma grande transformação, e se não dessem, pedir o boné, ele foi para o ajuste. Segundo ponto principal, bem da conjuntura, é que os economistas gostam de fazer conta de ano. Eu estou falando de uma transformação de um mandato que recém iniciou, passam a enxergar que nem mesmo o superávit primário de 1,2 que ele mesmo estabeleceu será alcançado. Por óbvio que esse 1,2 vai ser muito difícil de ser alcançado esse ano. Aí cria um problema de credibilidade intrínseca à própria proposição que ele fez. Marcelo. Paulo, quando a presidente Dilma nomeou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda e endossou o plano de ajuste dele no fim do ano passado, ela assinou com um período de sacrifício dos brasileiros que duraria até o final do primeiro semestre e entraria no máximo no segundo semestre, que é o que se sabe agora não vai acontecer. As previsões para o próximo ano, as mais otimistas dão conta de um crescimento de 1% e a cada momento essas projeções são revisadas para baixo. O que deu errado no programa anunciado pela presidente? Não ser um programa. Ser um mero ajuste, não é um programa. Nós, há tanto tempo, não temos um plano econômico como o Brasil precisa, e o plano deveria existir, inclusive porque houve um campeonato de ideias, um suposto campeonato de ideias, há uns meses atrás, entre os dois candidatos que foram para o segundo turno. Naquele momento, 2 programas de governo deveriam ter sido apresentados. Que eu saiba, um deles, o candidato Aécio, estava delineado, eu também faria críticas para ele, não foi detalhado, e o programa da presidente Dilma, me desculpe, ela não foi nem a defesa do que tinha sido feito antes no primeiro mandato, não chegou nem a isso. Portanto, nós entramos numa situação patética de estarmos procurando alguém na enfermagem do hospital para cuidar do doente. Mas há um erro, inclusive, de doente, porque nós estamos tratando a economia brasileira como se fosse doente, mas quem está doente é o governo. É bom estabelecer desde logo que a maior parte das empresas brasileiras há anos vem fazendo ajustes, são empresas altamente economizadoras em custos, na busca de tecnologias novas. Ninguém está dormindo de touca. Nós que acompanhamos a empresa brasileira sabemos que quem não se ajustou já morreu há muito tempo. Então, o que é de errado? O governo nos adoece. É o governo que agigantado, obeso, atabalhoado, ele cai com um bêbado em cima da economia brasileira e esse bêbado quer que a gente o segure. O governo pensa que a economia brasileira é poste. Então, realmente, nós estamos diante de uma inversão completa e, portanto, esse plano não pode ser bem sucedido. Ele vai numa sequência. Porque não é um plano, não é um plano. Numa sequência de adiamentos. Eu, inclusive, arriscaria dizer que estamos diante de uma década esbanjada. Assim como os anos 80 foram considerados depois uma década perdida, eu classificaria essa década presente como uma década esbanjada. Tomando o que você acaba de falar e também o que eu li que você escreveu, que não há nada de especialmente errado com a sociedade brasileira, mas com
quem nos governa e como temos sido governados por gerações sucessivas. Mas quem nos governa não é fruto da nossa escolha, quer dizer, a gente não escolheu isso que está aí, de certa forma, ou é da nossa falta de ação até? Eu não acho que podemos isentar a sociedade brasileira de uma reflexão mais profunda. Mas a sociedade brasileira, eu costumo dizer até em palestras, quando também pessoas que vêm de fora do Brasil perguntam sobre a democracia brasileira, que além de ser uma democracia jovem, é preciso também descontar o fato de que o nível de informações que são prestadas para esses eleitores, como eu acabava de dizer, muito parcial, muito fragmentado. Nós começamos e terminamos uma campanha eleitoral praticamente sem ter uma noção muito clara do que é que um propõe em oposição ao outro, apesar dos programas eleitorais estarem cada vez, nos debates pelo menos, cada vez mais bem organizado para tentar extrair alguma coisa desses candidatos. Os programas são fraquíssimos, né? E depois eu acho que também a sociedade, ela, em geral, tenta pegar o que há de melhor na prateleira política. O que se serve na prateleira política é lamentável. Ou seja, a gente entra num supermercado que é para lá de venezuelano, né? É muito pouca coisa que se pode escolher para levar para casa. E, portanto, eu acho que nós teríamos que entrar aqui num debate, que não é minha especialidade, de uma reforma política para valer, para deixar de se fazer a política uma dinastia de famílias, para que a gente pudesse ter um pouco mais uma visão de contribuição, para que não houvesse reeleições sucessivas. Esse ponto parece estar sendo atacado no momento. E muito mais do que isso, que a gente pudesse ter um sistema de transformação contínua. Política profissional no século XXI me parece uma ideia muito atrasada. Cada vez mais as pessoas deviam estar preparadas para dar uma contribuição e voltar para as suas atividades. Cada político devia ser capaz de dizer qual é a sua outra profissão, olha a sua profissão além de estar político. Fábio Galo. Paulo, eu obviamente li os interesses que você tem, os compromissos que você faz pelo movimento Brasil Mais Eficiente. Atingir 3,5 trilhões até 2022, um incremento de 75% no PIB, uma renda per capita acima... No caso, na arrecadação, porque o PIB está falando em reais. Em reais. Então é a própria arrecadação. Um PIB acima de 33 mil dólares. Há 2 anos atrás a gente estava próximo a 14 mil dólares. Hoje a renda per capita é abaixo de 10 mil. Voltamos. Exatamente. Regredimos um número que países comparáveis, como Coreia, etc., atingiram na década de 90. A minha pergunta eu não tenho nada contra, obviamente, esse tipo de objetivo, pressupõe um plano, concordo com o seu argumento. Agora, como? Até vou, não alongando muito, mas uma vez eu lembro que eu fui numa entrevista do Mário Henrique Simons, convocado aí por um grupo de bancos, etc., e ele estava expondo tudo o que o governo devia fazer. Aí uma pessoa não tão bem educada, inclusive na plateia, virou assim, ministro... Legal tudo que você está falando, todo mundo aqui concorda, mas por que você não fez quando sentou lá? Né? Até meio deselegante, obviamente. E o Mário Henrique, sim, sem perder o jeitão dele, né? Tossindo muito, inclusive, já na época, respondeu, olha, quando a gente senta na cadeira, a coisa é diferente. Então, minha pergunta é nisso. Né? Entendi sua posição a respeito do ministro Levy, etc., mas e de ter um plano e não simplesmente o ajuste. Mas como é cumprir metas desse tipo quando você tem que sentar na cadeira com esse mundo de coisas, esse bando de político, precisamos narrar aqui, com esse Congresso, etc. Como que é isso? Como que se pretende uma agenda dessa, de conseguir uma agenda dessa nessa... Sim, mas o fato é que a situação piorou, né? Piorou. Então. Nós tínhamos, há 2 anos atrás, uma renda per capita em torno de 14 mil dólares, agora está abaixo de 10, 9.900, vai para arredondar. É um efeito. Então vamos lá, Paulo. Mas a pergunta é como? Eu acho que
é bom esclarecer aos que nos acompanham que, nesse caso, eu ainda não sentei nessa cadeira elétrica do ministro Mário Simonsen. Eu acho que os políticos têm sido muito sábios em não testar essa possibilidade. E por quê? Porque há pessoas que têm por objetivo formular sonhos. É o nosso caso. A nossa missão não é estabelecer a arte do possível, é sonhar o quase impossível. Porque se for para cozinhar a comidinha trivial, simples, que tem sido servida para nós e é quase que comida de presídio, Então, Paulo, aproveite e resume o que o movimento propõe. Quais são as medidas principais? Sim, agora, respondendo ao Galo, que está de meu anjo da guarda, eu diria que o Movimento Brasil Eficiente também não propõe nada de excepcional. Dentro do sonhar, é o sonhar a possibilidade real de atingimento do quê? De uma estrutura tributária simplificada. Hoje nós temos, mais do que um cipoal, uma selva, nós temos um manicômio. Você chama de manicômio tributário. Manicômio tributário, e não é exagero. Essa é a opinião de especialistas. Se nós tivéssemos aqui uma bancada de auditores fiscais, eles diriam, hoje, nem nós, especialistas, podemos dar a consultoria que deveríamos dar, porque não entendemos. Por quê? Né? E o que deveria ser feito? É porque nós temos um excesso de categorias tributárias. A maior parte das pessoas, até impostos e outras categorias tributárias, como contribuições, fora um sem número de taxas. Nós vamos ficar nas principais. Apenas na circulação, vamos dizer, de uma latinha de extrato de tomate, que fique de um lado da fronteira, vamos dizer, produzida aqui em São Paulo e que vá para Minas Gerais, fora as diferenças de alíquotas do mesmo ICMS entre São Paulo e Minas Gerais, essas legislações são 27, elas deveriam perfeitamente ser harmonizadas para serem uma só. Nós temos, além disso, a incidência do PIS, da COFINS, por ser um produto industrializado, nós temos o IPI, e por aí vai. Ou seja, nós temos... E substituição tributária. Temos a substituição tributária, que é uma forma de tributar na origem que já pune, e porque não pergunta se o indivíduo vai entregar a latinha, se ele vai lucrar com a entrega da latinha. E o que tem que ser feito? Nós temos que fazer uma aglutinação dessas categorias tributárias. Primeiro, as federais, que poderiam perfeitamente ser aglutinadas, falo da COFINS e do PIS e do IPI, que são todas categorias tributárias federais, e poderíamos pegar essa contribuição que o ministro Lévy, em má hora, praticamente uma das poucas coisas que o Guido Mantega conseguiu fazer de mais interessante, que foi tirar da oneração da relação de trabalho, do contrato de trabalho, a contribuição patronal previdenciária e colocar no faturamento, não para estar ali permanentemente, mas para virar uma COFINS 2, ser incorporada, aglutinada. Não, ele está tentando, apenas por um erro de conta que foi feito, na realidade uma desoneração relativa, que lhe está faltando ali X bilhões, ele, ao invés de ajustar o conjunto dessas categorias uma vez aglutinada, não, ele quer voltar para o erro anterior. Quer dizer, só isso para mim já é um movimento completamente anacrônico. Ô, Paulo... E agora, só para complementar, esta simplificação, e a gente mostra isso lá no site www.assinabrasil.org, para quem quiser entrar no detalhe, feito por etapas, como foi feito em vários países que fizeram aglutinações, né, transformaria no final de 4 anos, numa sequência de 3, 4 etapas, essas 6, 7 categorias tributárias num único ICMS nacional compartilhado. Aí você vai dizer, bom, mas vai ter perdedores? Não.
ao final de cada dia, a distribuição que vai para a União, Estados e municípios, todos nós que entendemos na época dos grandes computadores, etc., e da nota fiscal eletrônica, torna-se perfeitamente possível que todos saiam sem perdas nem ganhos. Com isso, faço mais uma ressalva, o essencial. Hoje, o governo, e vocês todos os jornalistas estão acompanhando, o ministro Joaquim Levy está querendo fazer algo que é muito mais grave, que é criar uma nova tributação para estabelecer um mecanismo fiscal de compensação a estados perdedores nesta aglutinação quando mal feita. Vai complicar o manicômio. Hein? Vai complicar o manicômio. Então vocês vejam que quando você não entra no governo sem ter pensado sobre o assunto, vai ser difícil planejar uma saída criativa e, ao mesmo tempo, simplificadora. Ô Paulo, no segundo bloco nós vamos voltar vamos continuar tratando das medidas sugeridas pelo Instituto, mas eu não queria encerrar a primeira parte sem a pergunta e a sua resposta, a pergunta do César Bianconi. Por favor. Eu queria insistir nessa questão do plano e do que fazer. Quer dizer, dada a realidade que nós temos hoje, qual seria a alternativa? Né? Seria melhor se o governo não estivesse perseguindo uma meta tão ambiciosa de superávit? O senhor lá faria o quê? Não teria subido os juros para conter a inflação? Quer dizer, o que poderia ser feito dada... Você não pode nem imaginar o que seria eu lá. Seria bem diferente. Seria, por exemplo, que tal cumprir a lei? Aí eu vou te dar um exemplo. Você é jovem, você precisa ter esperança e não abandonar o Brasil, como infelizmente muitos jovens, os talentosos, às vezes, têm a tentação de ir embora. Não, existe um artigo na Lei de Responsabilidade Fiscal que esse é a outra perna importantíssima, porque para controlar a despesa, falamos da receita, simplificar a maneira de arrecadar. E agora falando da despesa, o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que está lá há 15 anos sem ser regulamentado, comanda a instituição de um Conselho de Gestão Fiscal que ajudaria o TCU, que é o Tribunal de Contas, a estabelecer todo um processo de eficientização, se a gente pode dizer assim, da despesa pública, antes que a fraude, a corrupção, antes que o desmando aconteça, antes que a gente comece uma obra sem projeto executivo. Por que é que o Congresso Nacional não votou até agora a regulamentação do Conselho de Gestão Fiscal? Portanto, muitas vezes o tal sonho não é sonho coisa nenhuma, é a profetização de uma realidade adiada. O artigo 67 está lá há 15 anos para melhorar a vida sua, César, da sua família, e não tem um desses 500 e tantos responsáveis que estão em Brasília recebendo todos os meses o seu salário que tenham tido expediente de votar um conselho de gestão fiscal. Mas, Paulo, a criação desse conselho vai resolver a inflação? Vai resolver a questão do superávit? Com certeza, porque a questão inflacionária ela é fundamentalmente uma questão de governo gigante, excesso de gasto. Ele é o que demanda sem ter produzido. E como o festejado banqueiro dizia ainda ontem na sua coluna, a inflação surge quando há um excesso da demanda além do que a oferta geral está sendo apresentada para o público, ou seja, quando você tem um excesso de demanda. Ora, esse excesso de demanda não vem da população sofrida, vem exatamente do grande gastador que está gastando em excesso e continua gastando. É o único segmento no país que continua gastando e cujos, apesar dos tais cortes, continua ganhando muito mais do que ele arrecada. É o governo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o economista Paulo Rabelo de Castro. Estamos de volta ao vivo com Paulo Rabelo de Castro, doutor em Economia pela Universidade de Chicago. Paulo, numa entrevista recente, também você falou do mito do governo grátis, que aliás é o título é o seu livro mais recente. Sim, estou até aqui para fazer propaganda. Faz muito bem, merece, vamos exibir.
E você, aliás, você cunhou essa expressão e sobre ela você disse... Mas ela é roubada, a expressão, viu? Bem roubada, porque ninguém percebeu. O professor Milton Friedman também adaptou de um termo que se usava na Grande Depressão, que era a sopa grátis, para as pessoas que estavam desempregadas, e ele cunhou a expressão "não existe almoço grátis", que é muito famosa. Sim, isso é do almoço grátis e você... Nem muito menos governo grátis. Fez uma adaptação muito oportuna. Que você define da seguinte maneira: é aquele que promete fazer tudo para todos sem custo para ninguém, até que a sociedade perceba horrorizada que a fatura indigesta chegou. Eu pergunto, você falava sobre a crise econômica. Pergunto se essa fatura indigesta vai chegar, está chegando ou já chegou? Já chegou e chega todos os dias, porque este governo grátis está instalado. Pouca gente sabe que a presidente Dilma, modo de dizer, não é ela pessoalmente, mas o governo assina 60 milhões de cheques mensalmente. Para arredondar o número é inverossímil, né? Mas aqui tem até um 60? Economista que me acompanhou, que caso seja errado, ele já fica aqui preso. 60 milhões? 60 milhões, porque entre os cheques de aposentados e pensionistas, que são alguns dezenas de milhões, mas também o da Bolsa Família, o do seguro-desemprego, né? E que são as principais, e depois também o do sistema LOAS e mais alguns acréscimos, você já chega aos 60 milhões. Nisso não se incluem programas especiais, como ProUni, Pronatec, que são concessões de vantagens. Algumas delas, diga-se de passagem, a maior parte delas são situações e programas perfeitamente compreensíveis. O conjunto da obra é que se torna indigesto para quem? Para o pobre do contribuinte. Quem é esse contribuinte? O mesmo sujeito que está também na fila da vantagem. Porque quando nós entramos no supermercado, entramos numa loja de materiais de construção, nós pagamos embutido no preço de todas as mercadorias, quando acendemos a luz, quando o empresário começa a usar energia elétrica, quando ele contrata um empregado, ele está pagando por esses 60 milhões de cheques que são distribuídos em nível federal, ou que se acrescentam cheques em níveis estaduais e, eventualmente, em nível municipal. Ou seja, o Brasil da dadivosidade não cabe no Brasil da eficiência. E nós temos que, então, fazer uma reflexão sobre o assunto. Muito menos para cortar o que aí está, mas temos que dar uma guinada. Nós estamos num ponto de virada, Augusto, em que nós temos que buscar antes como trabalhar mais, como trabalhar melhor e como estabelecer uma regra universal para todos. Acabar com a situação de privilégios, onde, e até uma coisa curiosa aqui na nossa cultura, que é a fila das situações especiais. Quando se embarca, principalmente em avião, a gente percebe que, somando os idosos de 60 para cima, o que até muito nos beneficia, as gestantes, os que são portadores de necessidades especiais, esse por óbvio, e todos os que têm cartões especiais, fica mais fácil entrar na fila dos caras que não tem benefício algum, porque ela é capaz de andar mais rápido. Ela é muito menor. É a generalização da vantagem. A vantagem foi feita para ser especialíssima, né? Um país ele só dá certo quando a regra foi igual para todos. Aqui o que deveria ser exceção é a regra. É a regra. Então esse é o governo grátis. É o cúmulo da ilusão de que o governo pode tudo para todos, perfeito, sem custo para ninguém. Roberto. Você está fazendo essa crítica, claro, expondo esse quadro, e vocês também têm uma proposta do Movimento Brasil Eficiente que levaria, né, no ideal de vocês, a uma redução da carga tributária para 30%. Você falou em 4 anos aí já obtém alguns resultados e tal. Agora, isso tudo não entra em contradição com o fato de que a sociedade quer mais Estado, ela está pedindo mais Estado. Isso acontece no mundo inteiro, quer dizer, há uma contradição entre... Por um lado, não querer pagar mais imposto, mas, por outro lado, eu também quero a minha parte, eu quero serviço, eu quero acesso a um monte de coisa que o Estado não me dá. Como é que você vê esse conflito inerente aí, essa condição? Esse conflito existe até certo ponto, Zé Alberto. Eu acho que
é até natural que as pessoas, uma vez que elas estejam pagando, e elas sabem que estão pagando, que elas entrem em qualquer fila onde tem uma distribuição de alguma coisa. Isso nos dá a impressão de que todo mundo está querendo tudo. Não. As pessoas estão querendo buscar de volta alguma coisinha a mais para tanto que pagaram. Como essa administração de vantagens está longe de ser eficiente, nós temos, então, um desperdício generalizado. Talvez o sistema nosso de saúde, que é um sistema de fancaria absoluto, não é? É um descalabro, não é? Que está sendo mostrado todo dia na rádio, na televisão, etc., ele seja a melhor representação de bilhões e bilhões que são gastos, são bilhões de gastos, da forma pior possível. Por quê? Basicamente por um erro fundamental. O indivíduo que busca o SUS, muitos de nós talvez nunca tenhamos buscado, embora a gente financie, aqueles que buscam o SUS não entram lá de nariz para cima e de cabeça erguida como clientes. Eles entram como favorecidos. Eles já entram numa situação de desvantagem. E quem a eles atende, a não ser que por uma ética especial, não os atende como se fossem clientes que eles precisam conquistar. Precisa conquistar esse cliente, ele precisa estar aqui satisfeito. Não é? Então, esse erro fundamental, ao qual acrescentaria um outro, aquele cliente entra sem quem o atende ter a informação adequada de quem é esse indivíduo, qual a última vez que ele entrou nesse serviço, porque sem informação hoje o mundo contemporâneo não funciona. E esse sistema funciona absolutamente desinformado. Então ele não pode funcionar. E joga-se dinheiro fora. Deixa eu pegar o gancho do assunto que o senhor colocou agora e eu queria voltar à pergunta que o Zé Roberto fez no bloco passado, que é sobre o sistema que nós estamos vivendo, que o senhor critica no governo grátis, ser fruto das escolhas do país. Eu queria que o senhor me dissesse quem o senhor acha que seria eleito no ano passado ou em qualquer época no Brasil, dizendo, olha, o cobertor é curto, nós vamos ter que fazer um ajuste, o país vai passar por um período de recessão, a inflação vai subir um pouquinho, a gente vai perder aí uns 500 mil empregos no ano que vem. Quem o senhor acha que seria eleito? O senhor acha que algum político conseguiria se eleger se fizesse um discurso real? Porque o senhor disse, nós estamos aqui vendendo esperanças, nós estamos vendendo sonho dentro do que é possível. Não, eu acho que não. De certa forma, se o discurso for esticado, a gente consegue chegar no que eles estavam vendendo no ano passado. Ela, você que é especialista na área política, mas eu vou arriscar. Papai do Céu foi malvado. Um grande político brasileiro, não foi porque faleceu, o Eduardo Campos, ele tinha uma grande chance de organizando ainda melhor o discurso que já vinha bem organizado e era um discurso que tinha um conteúdo de realismo bastante grande, poderia ser um forte candidato a surpreender nas eleições. E o candidato Aécio, deixa eu também ressalvar, que quase chegou lá. Eu costumo brincar dizendo que são 60 milhões de cheques e a presidente ganhou com cerca de 54 milhões de votos. Ela ficou com 6 milhões de beneficiários de cheques que não compareceram, dando a ela o que supostamente o cheque daria, que é o voto para ela. Ou seja, o que eu quero dizer, brincadeiras à parte, é que não necessariamente um cidadão ser beneficiário de alguma vantagem do Estado, vantagem, diga-se passagem, legítima, o sujeito está aposentado, é legitimamente aposentado, ele vai perder o senso crítico. Não, eu acho que não. O que houve ali é que o governo esticou a corda até onde pôde, estabeleceu um artifício econômico para vencer o mês de outubro e o nome disso, eu vou usar um palavrão aqui, swap cambial, que está nos custando cerca de 100 bilhões de encargos financeiros extra este ano. Ou seja, esta é a eleição para lá de mais cara do mundo e de uma forma que não se pode dizer que foi por uma corrupção. Isso é uma curiosidade. A gente fica escandalizado, por exemplo, com a corrupção na Petrobras. O custo desse adiamento do ajuste do câmbio, ele, embora tenha sido uma decisão do Conselho Monetário Nacional, que é o converscote mais elitista do mundo, que se reúnem 3 sujeitos, você nunca sabe quando, a gente só sabe quando o Copom se reúne, mas a reunião mais importante, que deveria ser num país que realmente controle moeda e crédito, é Conselho Monetário Nacional, do qual os jornalistas
nem ouvem falar. E é neste conselho que se passam as resoluções para você gastar 100 bilhões para segurar o câmbio e depois ninguém responde por nada. O brasileiro não tem consciência de que é ele que paga a conta. E, Augusto, eu queria só fazer um adendo. Só para te dizer que aí tem coisa nessa eleição. Só fazer um adendo, porque mesmo o Aécio, quando fazia campanha dizendo que com ele o futuro ia ser mais tranquilo, o ajuste ia ser menor, o corte ia ser menor. Na verdade, eu acho que é um problema da classe política geral, todos eles vendem eu acho que ele não vendeu o Brasil Maravilha, né? Mas eu posso pegar deixou claro que estava tudo bem. Posso pegar uma caroninha rápida para pontuar um assunto importante? Agora, o seguinte, Paulo, eu queria que nessas respostas que você tem dado, você dissesse o seguinte, que parece que os políticos não aceitam nada. No entanto, em determinadas situações, eles são obrigados a engolir coisas de que eles não gostam. Exemplo, eles aprovaram o Plano Real e aprovaram a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer dizer, então não é impossível mudar o quadro econômico. Posso pegar esse gancho? Só dar uma emenda? Não, só para ele responde e você já comenta. No livro O Mito do Governo Grátis, a gente gasta 13 capítulos muito bem gastos para falar de 13 outros países que não o Brasil, para dar exemplos de países ou que estão enredados com situações que parecem invencíveis, Argentina, Venezuela, etc. e outros que deram a volta por cima. Singapura, Suécia, em situações diversas, países em desenvolvimento não emergentes ou países até avançados que às vezes se enredaram, para dar um exemplo de esperança, ou seja, qual é o ponto principal? Ponto de virada que você se referiu, Augusto, ou seja, e o Brasil está nele. Momentos que são janelas de oportunidade onde as pessoas ficam mais conscientes, elas percebem que é agora ou nunca. Para quem joga futebol, sabe, é aquele momento no meio do segundo tempo em que, se a gente se apurar e jogar o máximo que a gente puder, talvez dê para fazer esse placar virar. Esse ponto de virada é que não foi aproveitado. E digo mais, essas ideias que nós estamos lançando aqui, o Galo me provocou, será que é possível? Essas é que são possíveis. O que eu queria transmitir aqui é que tudo ficaria mais fácil se nós tivéssemos o sonho, o plano. Seria muito mais fácil para o Joaquim Levy dizer, nós vamos reformar o sistema, vai demorar 2 anos. Dentro desse conceito, não vamos perder a arrecadação, por óbvio, mas ela vai até aumentar porque a nossa saída da recessão será mais rápida, mas nós não vamos administrar para o 1,2 de 2015. Nós vamos até, de certa forma, esquecer número. Nós vamos fazer o que precisa ser feito para arrecadar bem, gastar com eficiência. Tenho certeza que a gente conseguiria as duas coisas. Eu não quero, mas eu queria insistir um pouquinho nisso, porque há pouco tempo você fez um artigo que eu achei ótima a frase, né? Renan fez bonito. E agora, Renan? Né? Que você sugere... Falava do Conselho de Gestão Fiscal. Do Conselho de Gestão Fiscal, mas você sugere que ele se una o PMDB, se una ao PT e faça realmente as revoluções necessárias para o país. Eu concordo com o teu diagnóstico, pelo amor de Deus, acho que não tenho que discordar, até com sonho, etc. Mas desculpa a insistência, mas como? É possível chegar no Congresso com Augusto. Eu vou voltar ao presidente da Câmara e falar, façam as reformas necessárias. Aquilo que foi falado agora pelo Augusto sobre os planos aprovados foi a muito custo. Né? Custo alto num determinado momento, etc. Nós precisamos não houve. Você está dizendo que custo teve custo que eu digo a lei de responsabilidade fiscal. Eles tiveram de fazer custo político. Não, custo político e no momento que o Brasil está numa sinuca de bico. Agora, nesse momento, com esse Congresso, como que a gente vai... Eu não acho que tem problema com o Congresso, com o coletivo do Parlamento brasileiro. Nós temos problemas com a pobreza de ideias, Galo. Vamos fazer um pouco mais de autocrítica. Quantos os economistas brasileiros, para além de criticar isso, aquilo, dizem, e para isso a saída que eu penso é nessa direção, ainda que não seja uma saída perfeita ou completamente elaborada, que tenha uma preocupação de ser propositivos.
quando um economista da área de negócios entra como um consultor de empresas numa empresa, ele não pode só fazer o diagnóstico, faz o diagnóstico para logo sair para a proposição. Por mais difícil que ela pareça, ele está ali para propor. No entanto, a gente não vê proposições. E essa mediocridade, ela não atinge o parlamento, não. Ela está no conjunto da sociedade. Até quando nós, jornalistas, não exigimos uma proposição, exigimos serenamente, mas insistimos com o entrevistado. Bom, então o que é que você está pensando? Eu acho que nós estamos todos perdendo como país. E digo mais, não é quem está acordando cedo e que nem está assistindo o nosso programa, porque tem que acordar às 4 da manhã para ir exprimido para viajar 2 horas, porque o nosso sistema de transporte é uma falência completa, somos o país que menos investe em infraestrutura, não estamos nem repondo os ativos existentes. Não é esse cara, é a elite. Somos nós que estamos aqui hoje, eu que estou aqui na cadeira elétrica, e vocês, e todos que estão nos ouvindo, nós somos a elite. E a nossa função cobrar do Renan, com serenidade, eu acho, até com simpatia, mas cobrar. Se ele não fizer, porque ele me prometeu como coordenador do Brasil Eficiente, nós fomos visitar, como o deputado Eduardo Cunha, lá em Comandatuba, nos prometeu que até o dia 26 de maio, estou cobrando também o Eduardo Cunha. Ele esteve aqui já? Não. Traga aqui. Mas... Por que ele não botou para votar o projeto do Conselho de Gestão Fiscal, que, por sinal, é também no Senado o PLS 141, ou seja, o Brasil Eficiente tenta, nós com os nossos parcos recursos, aliás, aqui um parênteses, deputado Paulo Bauer, de Santa Catarina, junto com outros eminentes deputados, o senador Paulo Bauer, acho que falei deputado, né? Sim, mas... Não, mas vamos acendê-lo à posição de senador, com outros 4 senadores, reapresentaram para modernizar o artigo 67, de forma a acelerar a tramitação da nova redação do artigo e da sua respectiva regulamentação. Ou seja, estamos tentando de forma muito prática, não é só vir aqui não. Enquanto isso, a gente está insistindo lá em Brasília. Nós temos que cobrar hoje aos manda-chuva, que são Eduardo Cunha, nomeadamente, o senhor Renan Calheiros. Eles têm que nos entregar, ainda em 2015, o Conselho de Gestão Fiscal, que, inclusive, o próprio TCU exige que seja um órgão auxiliar do trabalho do Tribunal de Contas Externas. Antes de passar a palavra ao César, e o Marcelo também precisa falar nesse bloco, eu lembro que o Eduardo Cunha esteve aqui em março, mas já está pela pauta, já precisa voltar, rapidinho. Está na hora. César. O senhor mencionou a questão do câmbio, eu só queria lembrar que já tivemos isso com o câmbio em 99. Numa outra eleição, não foi uma situação muito diferente do que a gente viu agora, né? Na max desvalorização de 99 e agora de novo com essa questão do swap cambial, da intervenção. Então, quer dizer, acho que realmente tem uma questão política aí, enfim, dos candidatos quererem vencer as eleições. A minha governos são tentados a manipular câmbio, que é a variável mais manipulável e que mais deixa feridas econômicas para o pobre do contribuinte pagar. Você está corretíssimo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre inflação, né? Uma crescente corrente de economistas dizendo que o Banco Central foi longe demais já na elevação do juro. Eu queria saber qual que é a visão do senhor em relação a isso e rapidamente também que o senhor falasse um pouco, a gente tem muita indexação de preços hoje na economia. O que fazer para reduzir isso, né? Porque isso certamente tem um peso muito grande na inflação, quer dizer, dissídio salarial, preços administrados que são sempre reajustados acompanhando a inflação. Como é que você faz para acabar com essa bola de neve de aumento de preços? Em duas sessões você falou da mesma coisa, do principal problema brasileiro hoje, que tira o sono dos economistas, que é como dominar o processo inflacionário. A maneira mais canhestra de fazer isso, a menos imaginativa, a mais estúpida, inclusive eventualmente criminosa, é ficar aumentando os juros como se aumenta os juros, porque aquele que cria o excesso da demanda que se quer reprimir, ele é a parte do organismo econômico que é totalmente insensível a juros, chama-se governo. O governo, ele está pouco se lixando. O ministro do Supremo Tribunal não vai ganhar R$1 a menos no final do mês, nem ninguém no parlamento, porque o juro subiu. Eles são insensíveis a isso. Agora, o empresário vai cortar postos de trabalho, ele vai reduzir as encomendas, logo você tem uma recessão. Então você fica com o Brasil, que deveria ajudar a pagar a conta, cada vez mais acanhado,
reduzido, exprimido, que é exatamente o que é sensível à taxa de juros, esperando que a redução da parte produtiva de alguma forma reduz o conjunto da inflação que é produzido pelo setor governo e pelo excesso de cheques que continua, diga-se de passagem, a inflação de serviços, se você fizer uma quebra das várias partes de que se compõe a inflação, vai verificar que a inflação do industrial, a inflação dita dos preços livres, ela está, se não no centro da meta, ela está mais ou menos nos 5,5%. Ela seria tolerável, já não tinha que mais subir. Quem é que está fazendo essa inflação crescer? Uma inflação de governo. É uma inflação de governo e de serviço e do excesso de gasto. Por isso, inflação é uma questão eminentemente O que fazer com a indexação? fiscal. E com a indexação, sim. Por quê? Porque nós resolvemos combater em 1994 a inflação, mas para fazer política, nós fizemos um trabalho incompleto de cura da doença. A desindexação, como se diz, um outro palavrão, quer dizer, a quebra desses mecanismos automáticos de reajustes de preços e salários deveria, embora de modo gradual, ter sido feita e já ter acabado há muito tempo. Aliás, um governo que se proponha a realmente trazer o real para ser uma moeda respeitada, forte e que tenha, inclusive, centro da meta abaixo de 4,5, ele tem que esquecer que ao final de 12 meses todo mundo tem que ter reajuste de tudo. Os contratos têm que ser feitos em reais. Se em algum momento os seus custos estiverem desalinhados, você propõe a outra parte para fazer o ajuste que for. É como nos Estados Unidos, ninguém pensa em dólar, daqui a 12 meses vou buscar, e há alguma inflação em dólar, como em euros e assim. Então, essa passagem tem que ser feita. E você tem razão, enquanto nós não fizermos esse final de desatrelamento, nós vamos estar dando doses maciças de veneno de juros e que nos resultam no encargo financeiro mais elevado do mundo e na estrutura financeira impossível de fazer o empresário competir adequadamente na cena global. César, você vai poder voltar ao assunto no terceiro bloco, porque agora quem vai fazer a última pergunta é o Marcelo. Por favor, Marcelo. Paulo, quero voltar à questão da necessidade de mudança e de que forma ela pode ser viabilizada. Não sei se foi um ato falho, você, ao falar do ponto de virada pelo qual passamos, disse que, na verdade, ele já teria passado. E a gente lembra imediatamente das manifestações populares de 2013, mais recentemente das manifestações agora de março e abril. Claro. E a gente não vê o governo ou o legislativo responder aos anseios da sociedade. Não vê mesmo. O que é preciso ser feito da parte ou de pressão da sociedade civil para que essas mudanças sejam, de fato, concretizadas ou que pelo menos um debate seja colocado e não fique só nas elites, por exemplo? Nós aqui estamos fazendo a pressão nas altas horas. Pelo menos eu espero que a gente esteja, eu acho que estou até me excedendo eventualmente para falar com a ênfase suficiente para que as pessoas se mobilizem. Acho também que a rua é o lugar da mobilização, é a ágora, a antiga ágora ateniense, quando o povo não tem uma representação adequada, e acho que não tem. A nossa democracia é uma democracia hoje formalista, ela existe extrinsecamente como uma manifestação formal de organização política, mas ela não é uma representação adequada do pensamento do povo, porque senão nós já teríamos uma reação muito mais pragmática, não é? Em relação às manifestações de 2013, que foram desatendidas, e agora as de 2014. Então, mais rua. E temos que ter, eventualmente, reorganização política. Novas agremiações políticas devem surgir. Eu imagino que algumas, inclusive, estejam sendo aí seguras na sua autorização, porque ficam com medo de que essa reorganização aconteça, mas eu acho que ela tem que acontecer. Eu acho que nós precisamos de mais política, gente se envolvendo na boa política e nesse sentido, eu acho que não temos uma outra maneira de fazê-lo dentro de uma república. Respeito à lei, mas também, antes de mais nada, no momento de virada, é preciso que a gente, às vezes, ultrapasse um pouco a sinalização existente. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já
com o economista Paulo Rabelo de Castro. E a nossa convidada Daniela vai poder abrir o terceiro bloco. Estamos de volta com o economista Paulo Rabelo de Castro, um dos coordenadores do Movimento Brasil Eficiente. Paulo, eu sei que você considera o problema grave, mas agora há pouco você dizia que existem outras questões, né, outros absurdos brasileiros, talvez até mais graves que o que houve com a Petrobras, né, com o chamado Petrolão. Agora, também, você falou também dos movimentos de rua, cuja principal bandeira foi o combate à corrupção. O Brasil, para usar o nome do seu movimento, o Brasil não seria muito mais eficiente com uma redução dramática aí do grau de corrupção a que chegamos? O grau de corrupção é função do agigantamento do Estado. É preciso que a gente enfie na cabeça que ninguém cuida de dinheiros tão bem quanto o dinheiro seu. Quando nós transferimos qualquer dinheiro, ainda que seja para a Madre Teresa de Calcutá, a gente precisa ou fazer um contratinho ou fazer algum acompanhamento. Em alguns casos, nos casos normais, fazem-se auditorias. Para isso que existem tribunais de contas e que têm exercido razoavelmente, e às vezes até com grande dificuldade, a sua missão de controlar esse agigantamento dos gastos, que são em milhares e milhares de contas para os mais diversos fins. Imaginem a complexidade. Só que tem um detalhe, o Tribunal de Contas, ele está como um goleiro. Ele, quando vê, a bola já passou, ou seja, ele está mais para capturar fraudes, fatos irregulares já existentes do que para prevenir. Daí a insistência do Movimento Brasil Eficiente num outro anteparo que já joga no ataque, que é um conselho enxuto, mais ágil, em cima de grandes contas, de programas importantes. Você vai lançar um PAC, por exemplo. Porque os atacantes são muitos. Né? Os atacantes dos adversários uma controladoria efetiva como tem numa empresa. É uma controladoria de uma empresa, é isso? É mais do que uma controladoria. Na realidade, já é um board. Ele, na realidade, ele tem um pensamento estratégico. Você vai lançar um PAC, faz perguntas básicas. Cadê o projeto executivo? Aparentemente, a transposição as obras da transposição do Rio São Francisco, elas estão atrasadas, já duplicaram o prazo da sua execução, não por outro motivo que não a ausência de plano e projeto executivo. Deixa eu interromper o senhor para voltar na... Palavra com a Daniela, como eu prometi. É porque o senhor encerrou o último bloco e eu não sei se eu entendi direito, mas eu tentei anotar aqui. O senhor disse mais rua. O Sacati havia perguntado sobre o que é preciso fazer para aproveitar o ponto da virada, se passou ou não passou, o senhor disse mais rua. E aí o senhor fechou com a seguinte frase: é preciso respeito às leis, mas às vezes é preciso avançar um pouco a sinalização. O senhor estava se referindo às demandas por abertura de um pedido de impeachment da presidente, é isso? Não, eu acho inclusive que a gente pensa... Olhar o impeachment como solução é fulanizar um problema que de fato não está fulanizado. Da outra vez que a República Brasileira recorreu e até lamentavelmente ao impeachment, havia uma acusação absolutamente direta à figura do presidente da República. Hoje existe sim um problema, na realidade um apontamento indireto, que é o erro de gestão, enquanto a presidente, já em gestões anteriores, deixou de acompanhar fatos importantes que se tornaram gravíssimos e que praticamente escangalharam a maior empresa brasileira, orgulho de todos nós. Agora,
dizem os especialistas da área jurídica que o que está na gestão anterior não se aplica, etc. e tal. Acho que não devíamos perder tempo com essa fulanização. Cadê o plano de aplicar para o Brasil? O grande erro da presidente Dilma, eu vou dizer isso aqui com toda a serenidade, é que ela continua que nem aquela canção do... Ainda ouvia ontem ou anteontem, do Raul Seixas, grande sábio brasileiro, né, que dizia, oi, anos 80, alguma coisa assim, a charrete perdeu o seu condutor. Né? Ele se referia aos anos 80 como a charrete que perdeu o condutor. Nós estamos nos anos 2010 e estamos de novo com uma charrete desembestada sem condutor. E esse é a grande responsabilização que fazemos a presidente. Ela continua sem dizer, é o que vamos fazer hoje, no ano que vem vamos estar fazendo mais tal coisa e tal coisa e tal coisa. Não, nós não temos de fato uma organização da nossa caminhada. Os empresários, por óbvio, desanimam. Aqueles que podem tentam vender os seus negócios. E esse é o principal problema que eu vejo. A perda dos investimentos, ela se reflete numa perda de produtividade e, óbvio, que nós vamos perder o PIB e a renda per capita citada pelo Galo vai pelo buraco. Zé Roberto, depois o Fábio. Paulo, falando de plano para o país, de certa forma, a Constituição é um plano do país. Em 1988, o país se replanejou e deu nesse agigantamento do Estado que você estava se referindo. Quer dizer, a gente precisaria rever isso, quer dizer, precisaria fazer uma outra Constituição, algo para ser mais profundo mesmo e ter um outro plano de país? Eu cheguei já, Zé Roberto, a ter uma visão mais crítica da Constituição de 88, até que comecei a perceber, e o trabalho do Movimento Brasil Eficiente, que está inscrito num trabalho maior do Instituto Atlântico, que é um Instituto de Cidadania, e a gente está sempre propondo, como propusemos na revisão constitucional de 1993, única prevista na Constituição, que foi perdida, por sinal, o Instituto trabalhou muitíssimo e chegamos à conclusão de que mesmo com a atual Constituição, com o mesmo arcabouço, se nós cumprirmos adequadamente, formos inteligentes na utilização dos dispositivos constitucionais, como, por exemplo, o Conselho de Gestão Fiscal, é uma lei complementar à Constituição. Nós não estamos nem praticando isso. Está previsto lá. Vou te dar um outro exemplo. O artigo seguinte ao 67 faria uma revolução na Previdência, que hoje estamos debatendo 85/95, fator previdenciário. Não é nada disso. Você tem que dizer, como é que a Previdência do César, dos mais jovens que estão aqui, como é que eu recomeço isso sem prejudicar a Previdência antiga, que, por óbvio, tem que ter os seus direitos mantidos, etc. e tal. A partir disso, a partir do artigo 68 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o quê? É preciso organizar o Fundo do Regime Geral da Previdência Social. Está escrito este comando subconstitucional há 15 anos. Cadê o Fundo do Regime Geral da Previdência Social? Que seria uma revolução, porque você organizaria todas as contas do chamado INSS nesse fundo. Incluiria do setor público? Do servidor, incluiria do servidor público? A do setor público e depois poderia migrar, porque essa do setor público até ela já está organizada. O único fundo que ficou para trás é o Fundo do Povão. É por isso que eu digo que essa democracia é uma democracia também de fachada. Porque se esses parlamentares que recebem esse salário todo mês não conseguem entregar o artigo 67 de uma lei que se diz de responsabilidade fiscal, não nos entrega o artigo 68 com um fundo organizado, que inclusive está escrito lá, ele vai ser organizado com o quê? Com os ativos da União. Aí, mais uma coisa para compor o controle da corrupção. Por quê? Onde tem que estar as ações da Petrobras, da PPSA do pré-sal? Tem que estar compondo o Fundo do Regime Geral da Previdência. Petrobras não pertence ao Estado, ela pertence ao povo. Mas como eu distribuo para o povo? Que revolução eu posso fazer de um sócio-capitalismo, um capitalismo de sócios? O povo realmente sendo dono das coisas, dono do Brasil. É através de um fundo, não é entregando uma ação para cada um, mas se organizar o futuro previdenciário das pessoas, quem é que vai estar pensando em 85/95? Nós vamos ser muito mais ricos do que isso. Então, antes de dizer que a gente está aqui propondo coisas que são pesadas, nós estamos propondo liberdade, libertar o povo.
Fazer o povo ser dono disso. Deixar que essa elite reduzida que comanda tudo, de modo antigo, patrimonialista, faça o Brasil novo emergir. O Brasil dos jovens, que estão completamente hoje aliados. É por isso que eu digo, se eles avançarem ao sinal, eu vou estar com eles. Fábio, como tenho estado em todas as manifestações. Fábio e César, para a gente completar. Paulo, eu queria insistir nisso. Há pouco você falou que se a gente ultrapassasse a meta de o teto da meta de inflação de 6,5%, você atingiria, explodiria, na verdade, a taxa de desconforto social, que é a inflação para cima. Claro. Emprego, renda... Já passamos há muito tempo. Já passamos, era esse o ponto. Nós já passamos há muito. Né? A Daniela até falou, sugeriu, fez uma interpretação do que você quis dizer com ir à rua. Até entendo, você está incentivando a todo mundo a ir para a rua quando não está satisfeito, sair da zona de conforto. Pode ir também para o Movimento Brasil Eficiente assinar o manifesto lá, que já são 253 mil assinaturas, www.assinabrasil.org. Ou seja, há várias maneiras, às vezes basta um clique para você se manifestar. Eu concordo com você, mas a pergunta é... O povo não vai justamente para a rua por convulsão, até porque a taxa de desconforto social já atingiu todos os limites. Eu gostaria que você trabalhasse um pouco isso. Não atingiu todos os limites. É que você não sabe o que vai ser o segundo. Não, é isso que eu quero que você fale. Qual é a tua previsão? Infelizmente, a nossa previsão é de agravamento, porque se nós não preenchemos os espaços da imaginação e da criatividade com planos organizados, como uma empresa prudente e conscienciosa faz, ela por pior que esteja numa situação adversa, ela se organiza para ir, de certa forma, parcelando os problemas, colocando eles em caixinhas, de forma que todos entendam perfeitamente que vamos agir hoje sobre isso, amanhã sobre aquilo, e depois de amanhã. E não esse voo cego que nós estamos fazendo hoje. César. Voo cego. Né? O senhor falou bastante sobre previdência. O senhor acha que a presidente Dilma deve vetar a flexibilização do fator previdenciário? Isso aí não... Olha... Eu mal acompanho isso, isto não resolve nem a presença do fator, que é o fator previdenciário é um processo contemporâneo. O fator previdenciário é uma maneira de se adiar o processo de fruição de um direito, não é? Que é uma maneira de se dar um meio calote em alguém que já tem contribuído. Eu, por exemplo, que sou da era jurássica, não é? Já tenho mais do que 35 anos e já contribuí desde o início dos anos 70, mas a Previdência Social resolveu que só faz contas a partir de 1994. Isso já foi o primeiro grande... Augusto, todos os que estão aqui mais velhos sabem disso. Sem dúvida. Entendeu? Ou seja, é um processo de adiamento permanente. Por quê? Porque as contas não fecharão nunca. Elas podem fechar um pouquinho menos, um pouco a mais. Os políticos lá estão querendo tirar uma onda no Congresso, tentam amenizar esse processo. O 85 com 95 poderia servir também, desde que ele fosse adaptado para chegar perto do fator. Mas isso não deveria interessar nenhum jovem brasileiro. Ao jovem brasileiro deveria interessar: cadê a minha conta de previdência? Quanto que eu contribuo mês a mês? Eu quero passar um smart card e saber se eu contribuí e a parcela do empregador se pingou lá. Quanto que o governo, ao tirar esse dinheiro, me pagou de juros, por menos que seja esse juros, você está rindo, mas esse é o futuro, esse é o futuro. E eu quero saber se tem tangibilidade, se o governo já pingou a ação da Petrobras lá, que agora eu vou eleger um fundo de investimento que vai me representar nas futuras assembleias da Petrobras, porque me interessa muito o lastro da minha futura aposentadoria não vai depender que eu faça um filho e que esse filho, por acaso, seja um empregado no Brasil daqui a 30 anos e seja contribuindo à Previdência Social. Imagina que proposição, num mundo que a gente não sabe nem se vai ter empregado, tal como nós os definimos hoje. Portanto, a conta do jovem já tem que ser uma conta atrelada a ele mesmo. Essa mudança maior é que nós não temos tido a coragem de discutir com o público. E o público entenderia. Paulo. Claro que você tem que dizer, quem já está aposentado pode desligar a televisão, seus direitos já são os mesmos. Nós estamos falando sobre a organização do daqui para frente. Eu vou precisar interromper agora e vou deixar a pergunta do Marcelo para o começo do próximo bloco, então. Faremos um rápido intervalo e voltamos já com a quarta e última parte da entrevista com o economista Paulo Rabelo de Castro.
estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o economista Paulo Rabelo de Castro, um dos coordenadores do Movimento Brasil Eficiente. Paulo, numa entrevista recente você usou uma analogia interessante, que é a seguinte, aspas, imagine o Brasil como um grande condomínio que precisa de atenção, cuidados e reparos. O síndico do prédio, eleito pelos condôminos, fez uma campanha prometendo balas e bombons na portaria, festinhas uma vez por mês e baile funk no playground. Depois de eleito, impõe o racionamento de água, limita o uso do elevador social e nada de festinhas e guloseimas. A reação dos moradores é de revolta e indignação. Mas quem está errado? O síndico que não cumpriu o que prometeu ou o condômino que votou, esperando se beneficiar de uma série de agrados sem cobrar uma proposta de reforma e manutenção do prédio? Eu devolvo a pergunta. Quem é o responsável? Está todo mundo errado, não é mesmo? Está todo mundo errado. Só que tem um defeito aí nessa minha entrevista, é que são 3 síndicos. Tem um da parte da manhã, outro da parte da tarde e outro da parte da noite. Porque tem a União Federal que nos tira recursos, depois os estados nos tiram para fazer mais ou menos a mesma coisa e depois vem os municípios com seus prefeitos e as suas câmaras altamente bem pagas, etc. E tal. E este Brasil não cabe no condomínio. Perfeito. Essa foi a imagem. Marcelo e depois Daniela. Paulo, falando da situação atual da economia, a gente tem um momento em que o Banco Central continua aumentando os juros, vai para 14%. Para combater a inflação. O governo não consegue equilibrar as contas como pretendia e sinaliza novos aumentos de impostos, o que vai deprimir mais ainda a atividade e o desemprego não para de crescer. Pensando num cenário em que o governo não consiga mudar o modelo, como a gente discutiu aqui, o legislativo também não faça a sua parte, o que a gente pode esperar? Você chegou a mencionar numa década desbanjada, serão muitos mais anos de baixo crescimento? Infelizmente, sim, vou ser breve, até porque temos que concluir. Temos só 15 minutos. Tenho tido o privilégio de estar com vocês todos, a quem já, antes que o Augusto termine impromptu, eu agradeço a inteligência que Obrigado veio a você. nos entrevistar aqui, que vocês todos são brilhantes. Eu gostaria de dizer, Marcelo, que ao dizer década esbanjada não é uma figura de linguagem. A RC Consultores, que é a nossa empresa de consultoria, projeta até 2020 uma taxa média da ordem de 1,5%, podendo chegar a 2% no máximo, que é uma taxa de crescimento médio anual de 2015, já incluindo esse negativo deste ano, o quase zero, quem sabe, do ano que vem, e uma ligeira melhora para 2007 até 2020, que não nos ajudará a nos reposicionarmos. Isso é gravíssimo e é por isso que eu estou aqui meio destemperado, pela pressa dos 40 anos vividos em que a minha agenda de economista não muda. Vinha o programa Roda Viva, quero registrar aqui no início dos anos 90, antes do Plano Real, com a esperança de um plano de estabilização e vejo, 20 anos depois, gente, que o Brasil só trocou a inflação demasiada pela tributação demasiada. A forma de financiar o governo antes era emitindo a moeda e isso criava inflação. Talvez não fosse tão danoso, você meio heterodoxo como economista, quanto a tributação que escangalha a competitividade empresarial e não deixa nem esse empresário que antes só lidava com a inflação, agora ele tem que lidar com uma estrutura de custos impossível de ser vencida. Ele vai vender a sua empresa. E é por isso que temos uma década esbanjada e se não utilizarmos o ponto de virada para uma verdadeira transformação, se tivermos essa abordagem, vamos dizer, miúda de ajuste fiscal, ajustinho, pibinho, não sonharmos com o pé no chão, não tivermos princípio e meio fim para o que nós dizemos, plano mesmo, que há muito tempo eu não vejo publicado em lugar nenhum, neste governo, nem nos mandatos anteriores. Pode glugar aí, vocês não vão descobrir o plano de coisa nenhuma.
E isso é um péssimo sintoma. Eu costumo dizer, estive outro dia com e festejado o ministro João Paulo dos Reis Veloso, que continua dando contribuições importantes através do Instituto de Altos Estudos. Ele não sabe que ele já deixou de ser ministro atuante, continua planejando, porque esses eram grandes planejadores. Erraram aqui e ali, excesso de intervenção em um ou outro caso, sim, mas tinha uma visão de conjunto que nos falta hoje. E, portanto, saúdo a sua pergunta para dizer, o Brasil pode, mas se ele realmente tiver uma equipe coordenada por uma presidência que realmente esteja imbuída dessa visão de futuro, de um sociocapitalismo, de um capitalismo para milhões de brasileiros, todos eles participando do mundo do trabalho, não do mundo do assistencialismo. E esse Brasil é o que os brasileiros querem. E vencerão as próximas eleições. Não sei se vai ter candidato para isso, mas vencerão. Paulo, vamos tentar completar a roda em poucos minutos. Deixa eu tentar ser rápido, eu vou aproveitar a presença do senhor aqui. A gente está às vésperas do julgamento no Tribunal de Contas da União sobre as chamadas pedaladas fiscais. É um tema árido para muita gente. Eu queria aproveitar, então, que o senhor está aqui e pedir para, o senhor explicar didaticamente o que são as pedaladas fiscais. 2, que efeito elas têm na economia. E 3, como economista, que expectativa o senhor tem do resultado do TCU? Qual a gravidade? Se sim ocorreu, que efeito isso tem e que resultado o senhor espera do tribunal? Eu primeiro gostaria de deixar um registro aqui para a qualidade do trabalho que o Tribunal de Contas da União tem realizado. Nenhum trabalho numa república confusa como a nossa pode-se dizer que é perfeito. Mas vou citar na pessoa do ministro Augusto Nardes e fazer na pessoa dele um elogio a todos os ministros, porque eles estão realmente imbuídos de um trabalho que não é só contábil, ele é fundamentalmente uma avaliação da qualidade e da eficiência dos programas e mais, fazendo com que essa mentalidade também povoe os tribunais de contas dos estados e dos municípios. Nós também, no Movimento Brasil Eficiente, estamos procurando introduzir o conceito de uma lei de eficiência na gestão do Estado, que o Estado do Mato Grosso, a Assembleia Legislativa já adotou e já virou um projeto de lei que está tramitando. Gostaria que 27 estados, e é isso que o ministro Joaquim Levy devia estar discutindo, vamos lá, então, uma lei de eficiência dos estados. A resposta ali, o que são a pedalada fiscal identificada pelo TCU, que obviamente é inequívoca, ela constituiu, assim, em linhas muito gerais, um adiamento de um lançamento, de vários lançamentos fiscais que representavam, de fato, despesas efetuadas que não apareceram nas contas e que, uma vez ali, dariam uma visão de que claramente o governo não cumpriu as metas que ele próprio havia estabelecido. Que expectativa o senhor tem, só para... Eu acho que isso não vai virar pizza desta vez, que o governo vai ter que ser inquirido e a repercussão disso não pode ser minimizada. Você antes falava sobre impeachment, que eu diria que não pode ser fulanizado, mas embora essa seja uma questão, vamos dizer, quase que administrativa, ela envolve um pecado, um deslize administrativo de natureza grave. Mas eu não posso avaliar porque vão ser muitas as injunções jurídicas para saber quem é o responsável final, se é o ministro ou se é o próprio presidente da República. Mas é grave. E isso deve servir de ensinamento para que a gente, daqui para frente, capriche mais. Paulo, um conceito que você fala muito, que eu queria te ouvir um pouquinho, quando você fala de transferência de renda ao contrário. Fiquei muito interessado nisso, que você fala da distribuição de renda que está acontecendo no Brasil de forma contrária. O que é isso? O Brasil, na realidade, só teve transferência positiva recentemente, aí... Vamos fazer uma nota de rodapé para o PT, que aproveitando o hiperciclo de commodities, um momento em que o ex-presidente Lula falava diretamente, despachava diretamente com Deus, não é? Em ligações diretas, porque nunca se viu antes na história da humanidade 10 anos consecutivos da mais alta, a mais forte alta de commodities de todos os tempos. Isso e falar com Deus para mim é a mesma coisa, só que é um milagre que não se repete mais. E
em benefício desse trabalho distributivo, uma parte desse ganho, desse bônus que o Brasil teve, ele foi adequadamente distribuído para a base e que gerou parte desses 60 milhões de cheques. Só que isso não nos paga as contas de amanhã. Por quê? Porque não tem o condão de ter virado investimento. Foi acesso a consumo. Investir é outra coisa, investir em educação, em pontes, em fábricas, em estradas, em tomógrafos e coisas do tipo. E, a renda obviamente, está indo para o rentista, é isso? Hein? A renda está indo para o rentista? A renda voltou e fortíssimo para o rentista. O Marcelo, justamente ao mencionar que os juros continuam subindo, a gente, economista às vezes da área do mercado financeiro, não gosta de fazer essa conta, mas é o maior processo de retrotransferência de renda agora praticado pelo governo do PT, que sempre repeliu, repudiou e denunciou tudo isso. Não dá para entender. Vamos tentar fechar. É óbvio que isso é mais do que grave, isso é lamentável, isso virou uma pantomima, entendeu? E é mal para o Brasil, essa retrotransferência. O que nós precisamos, pelo contrário, é pegar o capital e transferir em massa para a população. O capitalismo para 2 ou 3... Isso é proposta que sirva para o século XXI, um século de participação, de inclusão. Nós precisamos pegar, repito, o capital estatal e criar formas de que o povo tenha capital. Estamos nos minutos finais, José Roberto Caetano, vamos tentar dar a palavra ao César. José Roberto. Paulo, você fala de virada, né, de ponto de virada e tal. Bom, e você disse que para viradas é preciso reunir consciência, vontade e um plano. Pô, que bom que você lembrou isso. O plano você já disse que a gente não tem. E consciência e vontade, a gente já tem pelo menos, ou está caminhando para isso? Consciência eu acho que o povo tem. O Marcelo, em parte, perguntou, quando nós fomos induzidos a dizer, não, vamos para a rua, essa consciência está mais do que clara. A nossa conversa de hoje é uma manifestação inequívoca disso. Até economistas da área de mercado financeiro já começam a desconfiar que juro é veneno, que talvez não seja por aí. Estamos mais do que conscientes, então, Zé Roberto. Te agradeço mais uma vez, lembrar que a fórmula não é complicada. Consciência, país, vontade. Aí é o senhor Renan Calheiros. Vamos repetir. Renan, cadê você? Eduardo Cunha, que você me prometeu em Comandatuba que ia botar para votar em maio. Cadê você? Por que não pôs para votar? Só porque a gente é pobre? É um cidadão comum? Você promete e não faz? Você não disse que é o homem que faz as coisas? Então tem que cobrar desses caras que estão lá, assim como se nós estivéssemos. E, finalmente, eu acho que o plano é uma coisa que, se houver a consciência, vai surgir criatividade. O Movimento Brasil Eficiente já tem delineado no próprio livro um bom conceito do que precisa ser feito. O Brasil já tem a legislação pertinente para fazer isso. Isso é uma coisa maravilhosa. Já estamos mais ou menos com a legislação. Se cumprir a lei, cumprir mesmo, nós vamos estar muito próximos de uma desindexação, de um negócio muito mais organizado para todos os brasileiros. César. Paulo, o que é mais importante, reduzir a carga tributária ou melhorar a qualidade do gasto público, se você tiver que escolher uma das duas opções? Claro que não é, e é justamente uma pergunta difícil, mas hoje é conter o gasto público. E está no livro que não se trata nem de cortar nada. Nós nunca vamos reduzir gasto público, o Brasil vai continuar crescendo, se Deus quiser, e o gasto público vai continuar aumentando. Ele tem que ser contido. Para isso tem que ter uma lei, e nisso o candidato Aécio colocou de forma clara, só para dizer que algumas coisas foram claramente colocadas, no caso pelo assessor dele, que era o Armínio Flávio. Vou estabelecer uma regra de contenção do gasto público. Aliás, um erro, a meu ver, trágico da gestão ainda em curso do nosso Joaquim Levy, mas que ele pode, a qualquer momento, remediar, que já tinha que ter feito, na primeira frase da combinação que fez com a presidente Dilma, eu gostaria de passar uma legislação para conter o gasto público corrente em X%, menor do que 100%, do PIB nominal, ou seja, do crescimento do país. Se o país não cresce, o setor público não cresce. Se o país não cresce, o setor estatal,
todos os mordomos do Planalto vão ter que aguardar um pouquinho os aumentos salariais, os aumentos de subsídios, os aumentos de fundo partidário. Isso é uma conversa simples, desde que a gente queira arrumar a casa. Se é para continuar a bagunça, a zorra total que nós estamos, aí serve qualquer coisa. Bem, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Daniela Lima, do Fábio Galo, do Marcelo Sacati, desculpe, Marcelo, meu companheiro da revista Veja, ainda eu cometo essa falha, que absurdo, hein? Do Marcelo Sacati, do José Roberto Caetano e do César Bianconi. Também agradeço, claro, a participação do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, sobretudo, ao Paulo Rabelo de Castro por essa ótima conversa sobre os problemas econômicos brasileiros. Eu agradeço ao povo brasileiro, que tem muita paciência com a nossa elite. Sem dúvida. Tomara que ele continue sendo um pouco paciente. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.